seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Te louvamos, Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou e venceu pra sempre. Oh, Espírito Santo, oh Deus maravilhoso. Não esqueça disso, irmão. Para você só existem impossibilidades quando você olha. Mas ali naquela impossibilidade há um Deus de milagre. Então dê o passo em direção a Ele. Dê o passo de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus está aqui. Deus não te traria aqui hoje para mais um passeio. Deus tem algo para fazer na sua vida. E já está fazendo. Que o mundo espiritual não está visível a esses olhos naturais. Mas Deus já está fazendo aqui. Amém? Oh, Deus. Pode sentar. Que maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Quando o povo adora, irmãos, eu falei sobre isso no culto passado. Quando o povo adora, quebranta-se os corações e você move o coração de Deus. Quando o povo adora, eu estava ali adorando a Deus com vocês, eu escutei. Porque tem dias que eu dou ali pancada nos homens dessa igreja, né, para eles virar homem, com todo respeito, carinho. Mas eu tenho que elogiar os homens dessa igreja, irmãos.
Eu escutei uma voz grave cantando hoje durante o louvor, algumas vozes graves cantando durante o louvor. Eu digo, o negócio está diferente hoje. E eu olhei esse Machedo aí, cheio da presença de Deus, adorando, cantando, bendizendo o nome do Senhor. Você viu que aí o Espírito desce, enche esse lugar. Aleluia. Você tem que se posicionar, homem de Deus, mulher de Deus, e vai ver Deus agindo na sua vida, em nome de Jesus. Ainda Tiago 2, nós já lemos, eu vou só reforçar aqui a leitura, se os irmãos puderem colocar, Tiago 2, 17 até o 24, eu vou ler novamente. 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Amém? Irmãos, nós vivemos um tempo em que muitos falam sobre fé. Muitos falam sobre fé. Mas Tiago, ele confronta a gente com uma pergunta: que fé é essa que você tem? Que fé é essa? Ele não está aqui negando a fé, diminuindo a importância da fé, mas ele está afirmando que a fé verdadeira, ela produz frutos visíveis. Vou repetir: a fé verdadeira, genuína, ela produz frutos que são visíveis. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Jesus foi à cruz, Jesus morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, e a resposta para aquele que é salvo é esta: eu creio nisso e eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu me batizo nas águas, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Eu creio no coração, eu confesso com os meus lábios, e glória a Deus, estou salvo. Amém? Mas a partir desse momento eu começo a viver a fé. E a fé, ela produz frutos que são visíveis. Ela produz frutos que mostram a transformação da nossa vida. Eu não sou saudosista, mas só para você entender, eu quero fazer um paralelo aqui. Lembra quem é mais antigo? Antigo que eu digo uns 40 para cima, não precisa ser tão antigo assim. Mas, porque eu tenho 40 e poucos, tá? Daí se alguém se ofendeu, eu me ofendo também, para não falar assim. Mas lembra quando alguém se convertia? Quando eu me converti, há 20 e poucos anos atrás, quando a gente se convertia, irmãos, era uma mudança assim radical. Eu não me converti numa igreja extremamente tradicional, não. Tem aquelas que são mais tradicionais e que muda a vestimenta, tem que andar de terninho, né? E tudo bem, glória a Deus. Mas ainda que nós não sejamos uma igreja nesse estilo, a mudança, quando ela é genuína, a conversão, quando ela é genuína, nós mudamos sim a maneira de vestir. Não precisa andar de terno e gravata, eu nem gosto de usar gravata, só uso na ceia. Não precisa andar de terno e gravata, não precisa a mulher botar uma burca, né, que nem é da nossa religião também, mas só para você entender. Não precisa, você só precisa se vestir como a Bíblia diz, decentemente, não é? Então esse era um sinal externo
Não é que a pessoa, a partir disso, ela se convertia. Não, ela se convertia antes. E aí ela mudava as suas vestimentas. Ela mudava o seu palavreado. Não é? Ela falava algumas coisas e agora ela não fala mais aquelas coisas. Então muita coisa mudava. Aqui dentro de casa não entra mais bebida alcoólica. Mas tem fulano que vai vir aqui me visitar, ele gosta de um traguinho. Ele abre mão da visita, então não precisa vir me visitar, porque aqui em casa não tem. O crente não falava palavrão, não é? Isso é uma conversão genuína, que você vê, a pessoa era ímpia mesmo, não tinha pena de ninguém, mas agora ela é piedosa. Agora ela quer ajudar o outro, agora ela quer servir o outro, agora ela vive em função também, em primeiro lugar, claro, da sua casa, mas também em função da obra de Deus, do reino de Deus. Então é uma mudança que saltava aos olhos, era visível. Hoje em dia não se sabe diferenciar quem é crente de quem não é, você já notou isso? Então, que nem outro dia eu encontrei lá na boate lá, a irmã da igreja, a fulana da igreja, né? Eu encontrei lá em tal lugar, cheia do goró, o irmão fulano da igreja. Então você não sabe diferenciar mais quem é crente e quem não é. Por quê? Porque a fé, ela não existe de uma maneira que tenha transformado a vida dessa pessoa. Então você entende que a obra não te salva, mas a obra ela é produzida a partir da fé, que a pessoa tem uma fé genuína, uma transformação genuína, que nós temos aí atitudes diferentes. Pastor, mas eu ainda sou de carne e osso, eu ainda tenho pensamento ruim, ainda tenho pensamento errado, eu ainda peco no pensar muitas vezes. Irmão, isso só mostra que tu é ser humano. Porque também tem aquele que quer pagar de santo. Não, eu não peco nem em pensamento, eu só penso coisa boa. Vai mentir para o outro lado. O velho homem está aí dentro ainda, a carne está aí ainda. Mas você tem que dominar ela. Você tem que dominar o velho homem, você tem que dominar a carne, porque agora você vive para Cristo. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a fé que nós temos no Filho de Deus é uma fé que nos transforma, que precisa nos transformar. A partir dessa fé eu começo a gerar frutos que são visíveis. Eu demonstro a minha fé. Não, eu não demonstro que eu sou melhor que os outros. Eu não demonstro que eu sou perfeito, porque eu não sou melhor que os outros, porque eu não sou perfeito. Mas eu demonstro a minha fé. Eu demonstro a minha fé através de atitudes. Alguém que fez um propósito dessa oferta alçada, por exemplo, demonstrou a sua fé, mostrou que não é só de conversa, mostrou que não fica só levantando a mão para dizer amém, para aparecer para os outros. Não, eu demonstrei a minha fé, é um exemplo, mas quem sabe tu não demonstrou a fé com essa atitude, mas tu demonstra com outra. Agora eu sou piedoso, agora eu sou piedosa, agora eu amo o próximo, agora eu amo a igreja, amém? Agora eu amo o meu irmão. Então a fé e a conversão e a transformação, que ela é genuína, ela gera frutos que são visíveis. Isso não nos torna melhores do que ninguém, mas nos torna pessoas com mais fé do que muitos, que apenas falam que têm fé. Aleluia. Vamos adiante. Assim também a fé, se não tiver as obras, por si mesmo está morta. Tiago não diz que a fé está fraca. Tiago não diz que a fé está doente. Ele diz que a fé está morta. Uma fé salvadora, irmão, não fica somente no discurso. Uma fé daquele que é salvo não fica somente no discurso. Nós mudamos de vida. E logicamente com essa palavra, o Senhor não está aqui, ou eu não estou aqui em nome do Senhor, querendo acusar alguém, ou dizer que você é isso, que você é aquilo, não. Você que no seu espírito tem que analisar a sua vida. Paulo disse em 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios 11, é primeiro, né, que fala da ceia. Paulo disse, o homem analisa-se a si mesmo. Eu tenho que ouvir a palavra, ou ler a escritura, e analisar aquilo ali, a forma que eu vou aplicar na minha vida. Amém? Ah, mas isso que o pastor está falando, eu faço, glória a Deus por isso. Continue fazendo e vai incentivando outras pessoas a terem fé em Jesus e demonstrar a sua fé em Jesus. Diga glória a Deus.
As obras não são a raiz da fé, mas o fruto dela. Onde a fé é viva, a mudança de vida. Onde há fé viva, a mudança de vida. Glória a Deus. Quem é que tem uma fé viva aí? Aleluia. Você consegue olhar para você, mas só para pensar, não é para responder, mas você consegue olhar para você mesmo, analisar a sua vida um tempo atrás e agora, e ver o quanto você mudou por causa da sua fé em Jesus? Porque nós temos que fazer isso. O quanto eu mudei por causa da minha fé em Jesus? Eu mudei alguma coisa? Eu continuo? Às vezes você nasceu na igreja, às vezes você nasceu em um lar evangélico, às vezes você nasceu em um lar cristão, mas isso não te garante um encontro com Deus. Isso não te garante um encontro com o Senhor. Você tem que ter um encontro pessoal com Deus. Amém, irmãos? E quando você tem um encontro pessoal com Deus, a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a ser transformada, ainda que venham pensamentos impuros, ainda que venham pensamentos pecaminosos, você repreende eles em nome de Jesus. Porque às vezes a pessoa diz que tudo é diabo, né? É o diabo isso, é o diabo aquilo, é o diabo que fez aquele outro, é o diabo que não sei o que. Você fica dando mérito para quem não tem mérito nenhum. Porque às vezes é só a nossa carne, é só o nosso desejo. Às vezes tu não quer dar uns tapas na cara de algum atribulado por aí. Não, pastor, eu nunca pensei isso. Vai mentir para o outro lado. Mas você segurou, você diz, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, ele está atribulado, eu não vou me atribular também, eu vou orar por ele. Senão vai ficar dois atribulados daí. Por quê? Porque eu sou de carne e osso, eu tenho a minha natureza. E nós temos que lutar contra a nossa natureza todos os dias para que nós avancemos em fé e para que nós possamos, como disse Tiago aqui, demonstrar as nossas obras. A nossa fé é provada por obediência a Deus. Lembra que o Espírito Santo falou conosco no início? Continua fazendo a coisa certa, mesmo que você não entenda. Continua fazendo a coisa certa, mesmo que só haja impossibilidades. Continua fazendo a coisa certa. Tiago dá o exemplo aqui de Abraão. Abraão, que ainda era Abrão o nome dele. Tiago dá o exemplo dele. Pode colocar para mim Gênesis 22, por favor? Pode colocar Gênesis 22. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente entender. Gênesis 22. Nós vamos ler do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Vou ler novamente. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, Deus dos céus, e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você acha que Abraão já cria em Deus, irmão? Você acha que Abraão já tinha fé, sim ou não? É lógico que sim. Abraão ouviu a voz de Deus, quando Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra,
sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão fez isso sem titubear, sem questionar, sem querer saber para onde ia. Abraão se levantou e foi. Depois Abraão, com quase 100 anos, Deus disse para ele: você vai ter um filho. Em sã consciência, quem é que pensaria em ter um filho com 100 anos, a mulher com 100 anos? Mas Abraão ainda assim acreditou na promessa de Deus, e Deus deu esse filho para ele. Era o filho da promessa, o filho que ele sonhava, o filho que ele orava, o filho que ele esperava. Abraão já tinha fé suficiente. Se não tivesse essa história, se nós arrancássemos essa página da Bíblia, não ia mudar em praticamente nada a fé de Abraão. Praticamente, mas alguma coisa mudaria. Porque o único filho, o filho que Abraão amava, o Senhor pediu em holocausto. Você já parou para pensar sobre isso, irmão? Você acha que a Bíblia é um conto de fadas? Você acha que a Bíblia são histórias inventadas? Isso aqui aconteceu realmente. O Senhor nos dá um bem material e nós não queremos devolver para o Senhor quando Ele pede. Imagina o Senhor pedindo um filho, o único filho, o filho da promessa, o filho que eles sonharam por 100 anos. Pois Abraão não pensou duas vezes. Será que Abraão ficou triste? Ficou apavorado? Ficou com medo? É claro que sim, ele é ser humano. Mas ele não desobedeceu a Deus. Ele pega, bota lenha sobre os jumentos, pega o seu filho Isaque, provavelmente um adolescente, já partindo para a maioridade, e ele leva o seu menino àquele lugar. E quando chega um determinado ponto, Isaque disse para Abraão assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, porque Isaque estava acostumado a sacrificar com Abraão. Toda hora eles iam sacrificar o Senhor, de tempo em tempo eles iam sacrificar. Eles matavam o cordeiro, eles faziam lenha. Isaque fez exatamente o que ele fazia sempre. Eles cortaram a lenha, colocaram sobre o jumento, foram ao lugar da oferta, foram ao lugar do holocausto. Isaque não sabia de nada. Mas quando está chegando lá perto, Isaque se deu de conta: cadê o cordeiro? Nós vamos sacrificar o quê? Nós vamos sacrificar quem? Ele fala para o pai dele: pai, eu estou vendo aqui a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? E o coração de Abraão, imagino eu, doendo naquela hora. Mas ele tinha que fazer aquilo ali, irmão. Tu já teve que fazer coisas para agradar o Senhor. Eu já tive que fazer coisas para agradar o Senhor, que o meu coração estava doendo. Eu já tive que fazer coisas para agradar o Senhor, que o meu coração estava em pedaços. Eu tive que fazer coisas para agradar o Senhor, que eu queria mais era sumir da face da terra para não ter que fazer. Mas eu fui lá e fiz. Abraão foi lá e fez. Ele amarrou o seu filho sobre aquela lenha, ele preparou a lenha, ele amarrou o seu filho sobre a lenha, ele pegou aquele cutelo, aquela faca, e ele levantou e ele ia, se escandalize se você quiser, mas ele ia matar o filho dele porque Deus pediu. Nós às vezes não matamos nem a nossa carne, nós às vezes não matamos nem o nosso pecado, nós às vezes não matamos nada. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Se você quer ser um discípulo de Jesus, mate o seu eu, mate a sua carne. Se você quer ser um discípulo de Jesus, mate as suas vontades. E Abraão foi lá e preparou o menino sobre o altar, e ele ia matar o filho dele, irmãos. Ele ia matar o filho dele. Ele não ia assassinar o filho dele, ele ia oferecer em holocausto ao Senhor, porque o Senhor pediu. E quando ele levanta aquele cutelo para cravar sobre o menino, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Bota lá o versículo 12, por favor, o 11 e o 12 novamente. Glória a Deus. Olha o que disse o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Por isso Abraão é chamado de pai da fé, porque ele já era um homem de muita fé.
Mas quando ele teve essa atitude, olha o que diz o texto de Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A fé verdadeira é provada pela obediência. Quem tem fé verdadeira e genuína não discute, não negocia, não questiona, não adia, apenas obedece a ordem de Deus, apenas obedece a ordem do Senhor, ainda que você não entenda. A fé verdadeira é sacrificial, é prática, é obediente. Quem é o autor e o consumador da fé? Sabe responder? Oi? Jesus é o autor, ele é o autor, ele criou, ele inventou esse negócio chamado fé. E ele foi para uma jornada que o Pai o mandou. Deus desce, Emanuel, Deus conosco. Ele vai para essa jornada até o fim para salvar a mim e a você. Mas chega alguns momentos dessa jornada, porque Jesus foi perseguido. Queriam jogar ele no barranco e matar ele quando ele ressuscitou Lázaro. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Jesus sofreu tanto. Isaías 53 fala dele como servo sofredor. Mas ele foi avante, ele não desistiu, ele não parou. Ele chega no jardim de Getsemane, ele sua sangue sai dos seus poros, não é suor, não é suor apenas, é sangue escorrendo pelos seus poros. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele não aguentava mais, mas ele sabia que tinha que obedecer. Ele sabia que tinha que obedecer. Jesus é o meu exemplo, Jesus é o teu exemplo. Ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda maiores. Aí a pessoa pensa assim: não, mas se eu vou fazer obra maior do que Jesus, então eu vou sair ressuscitando morto, mas Jesus já ressuscitou morto. Ah, mas então vou fazer maravilhas, Jesus fez tudo isso. Jesus fez tudo isso. Mas ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço. Será que Jesus não estava falando desse tipo de obra da fé? De avançar quando não há possibilidade, de avançar quando só há dificuldades à frente, de avançar quando parece que nada tem mais jeito. Pois ele foi, se ele foi, você pode ir. Jesus não disse: eu venci o mundo e vou vencer por vocês, como alguns dizem, ou vocês também vão vencer. Não, mas a gente sabe que eu só consigo vencer esse mundo cheio da presença de Deus. Eu só consigo vencer esse mundo cheio do Espírito Santo, porque todo dia é uma paulada, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma luta que se levanta na sua vida. E até Jesus voltar, nós vamos enfrentar um leão por dia, 2, 3, 5, 20, mas o leão da tribo de Judá, ele está sempre conosco, para nos dar vitória, para nos dar graça, para nos dar força, para nos dar paz que excede todo entendimento. Fé e obras caminham juntas. Veste como a fé cooperou com as suas obras, pelas obras foi aperfeiçoada. Tiago não coloca fé contra as obras, mas fé com obras. Elas não substituem a fé, elas não competem com a fé. Mas nós cremos que quem tem fé, essa fé precisa ser demonstrada através das obras. E para encerrar, a fé que Tiago está falando é uma fé que agrada a Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 2,23 diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado, imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque a sua fé não era de palavras, a sua fé era de atitude. Atitude de mudança, atitude de transformação que nós precisamos hoje. Dá um passo de fé. Quem sabe você está aí desanimado. Deus me falou que alguém chegou aqui nessa noite pensando isso.
Por que eu continuo nessa fé? Por que eu continuo nesse caminho? Porque parece que quanto mais eu faço a coisa certa, mais está dando errado. Irmão, continua fazendo certo, mesmo que pareça que não vai dar, mesmo que pareça que não vai conseguir. Continua semeando. A fé gera obediência em nós, e quando nós obedecemos, obedecemos sem questionar. Quem tem filho, às vezes você manda o teu filho fazer uma coisa e ele quer saber por quê, e ele tem a resposta para tudo, e ela tem a resposta para tudo, e você se irrita com aquilo ali. Mas às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Deus está dando uma direção, Deus está dando uma ordem, Deus está mandando fazer algo, e nós, mas por que Deus? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Se o fulano, se a fulana, se o Beltrano, para de olhar para os lados e olha para frente, olha para o alvo que é Cristo. Aleluia! Deixa o que ficou para trás, deixa o que está do lado direito, deixa o que está do lado esquerdo, avança para o alvo que é Cristo. Aleluia! Porque vai chegar um momento que parece que todos te abandonaram, vai chegar um momento que parece que todos te decepcionaram, vai chegar um momento que parece que ninguém está nem aí para a sua vida. E aí você vai morrer na fé, porque você está olhando isso, esperando isso das pessoas. Continua olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. O alvo é Cristo. Diga glória a Deus. A nossa fé tem que agradar ao Senhor. Fique de pé, irmão, que a gente vai orar. Deus não busca perfeição, Deus busca obediência. Olha para esse irmão que está na tua direita aí, só olha para ele rapidinho. Olha para o irmão que está na esquerda. Olhou, irmão? Agora olha para mim aqui. Cuida da sua vida, que ele cuida da dele. Tem gente que está caindo porque está cuidando da vida dos outros e não está cuidando da sua. Obediência, é isso que Deus quer. Deus não busca perfeição. Esse irmão que tu olhou aí agora, ele não é perfeito, assim como tu não é perfeito, assim como eu não sou perfeito. Então continue olhando para Jesus, esteja disponível para Ele tocar em você essa noite. Uma fé viva confia mesmo quando dói, obedece mesmo quando custa, e age mesmo quando ninguém está vendo. As maiores colheitas são de sementes que nós plantamos quando ninguém estava vendo. Eu vou me esquecer disso, então anota. Que vem agora. As maiores colheitas, sejam boas ou ruins, foram de sementes plantadas quando ninguém estava nos vendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisa estar em paz consigo mesmo, deitar a tua cabeça no travesseiro à noite e dormir sabendo que você fez o melhor naquele dia, que você não plantou discórdia, que você não plantou contenda, que você não semeou nada de ruim na vida de alguém, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. As maiores colheitas são de sementes plantadas quando ninguém estava vendo. Essa é a fé verdadeira. Você não faz para receber aplauso de ninguém. Você faz porque você é um filho obediente ao Senhor. Então nessa noite, antes de nós orarmos, se você quiser fechar os teus olhos, só te convidar. Com as coisas daqui, pois eu sei